de Machado de Assis, Dom Casmurro, capítulo 117, Amigos Próximos. Já então Escobar deixara Andaraí e comprara uma casa no Flamengo, casa que ainda ali vi há dias, quando me deu na gana experimentar se as sensações antigas estavam mortas ou dormiam só. Não posso dizê-lo bem, porque os sonos, quando são pesados, confundem vivos e defuntos, a não ser a respiração. Eu respirava um pouco, mas pode ser que fosse do mar, meio agitado. Enfim, passei, acendi um charuto e dei por mim no catete. Tinha subido pela Rua da Princesa, uma rua antiga. Ó, ruas antigas, ó, casas antigas, ó, pernas antigas. Todos nós éramos antigos e não é preciso dizer que no mau sentido, no sentido de velho e acabado. Velha é a casa, mas não lhe alteraram nada. Não sei até se ainda tem o mesmo número. Não digo que número é para não irem indagar e cavar a história. Não é que Escobar ainda lá more, nem sequer viva. Morreu pouco depois, por um modo que hei de contar. Enquanto viveu, uma vez que estávamos tão próximos, tínhamos, por assim dizer, uma só casa. Eu vivia na dele e ele na minha, e o pedaço de praia entre a Glória e o Flamengo era como um caminho de uso próprio e particular. Fazia-me pensar nas duas casas de Mata-Cavalos, com o seu muro de permeio. Um historiador da nossa língua, creio que João de Barros, põe na boca de um rei bárbaro algumas palavras mansas quando os portugueses lhe propunham estabelecer ali, ao pé, uma fortaleza. Dizia o rei que os bons amigos deviam ficar longe uns dos outros, não perto, para se não zangarem com as águas do mar, que batiam furiosas no rochedo que eles viam dali. Que a sombra do escritor me perdoe se eu duvido que o rei dissesse tal palavra, nem que ela seja verdadeira. Provavelmente foi o mesmo escritor que a inventou para adornar o texto, e não fez mal porque é bonita. Realmente, é bonita. Eu creio que o mar então batia na pedra como é seu costume desde Ulisses e antes. Agora, que a comparação seja verdadeira é que não. Seguramente há inimigos contíguos, mas também há amigos de perto e do peito. E o escritor esquecia, salvo se ainda não era do seu tempo, esquecia o adágio: longe dos olhos, longe do coração. Nós não podíamos ter os corações agora mais perto. As nossas mulheres viviam na casa uma da outra. Nós passávamos as noites cá ou lá, conversando, jogando ou mirando o mar. Os dois pequenos passavam dias, ora no Flamengo, ora na Glória.
Como eu observasse que podia acontecer com eles o que se dera entre mim e Capitu, acharam todos que sim. E Sancha acrescentou que até já se iam parecendo. Eu expliquei. Não, é porque Ezequiel imita os gestos dos outros. Escobar concordou comigo e insinuou que alguma vez as crianças que se frequentam muito acabam parecendo-se umas com as outras. Opinei de cabeça, como me sucedia nas matérias que eu não sabia bem nem mal. Tudo podia ser. O certo é que eles se queriam muito e podiam acabar casados, mas não acabaram casados. Capítulo 118. A mão de Sancha. Tudo acaba, leitor. É um velho truísmo a que se pode acrescentar que nem tudo que dura muito tempo. Esta segunda parte não acha crentes fáceis. Ao contrário, a ideia de que um castelo de vento dura mais que o mesmo vento de que é feito dificilmente se despegará da cabeça. E é bom que seja assim, para que se não perca o costume daquelas construções quase eternas. O nosso castelo era sólido, mas um domingo... Na véspera tínhamos passado a noite no Flamengo. Não só os dois casais inseparáveis, como ainda o agregado e prima Justina. Foi então que Escobar, falando-me à janela, disse-me que fôssemos lá jantar no dia seguinte. Precisávamos falar de um projeto em família. Um projeto para os 4. Para os 4? Uma contradança. Não és capaz de adivinhar o que seja, nem eu digo. Vem amanhã. Sancha não tirava os olhos de nós durante a conversa, ao canto da janela. Quando o marido saiu, veio ter comigo. Perguntou-me de que é que faláramos. Disse-lhe que de um projeto que eu não sabia qual fosse. Ela pediu-me segredo e revelou-me o que era. Uma viagem à Europa dali a 2 anos. Disse isto de costas para dentro, quase suspirando. O mar batia com grande força na praia. Havia ressaca. Vamos todos? Perguntei por fim. Vamos. Sancha ergueu a cabeça e olhou para mim com tanto prazer que eu, graças às relações dela e Capitu, não se me daria beijá-la na testa. Entretanto, os olhos de Sancha não convidavam a expansões fraternais. Pareciam quentes e intimativos. Diziam outra coisa, e não tardou que se afastassem da janela, onde eu fiquei olhando para o mar, pensativo. A noite era clara. Dali mesmo busquei os olhos de Sancha, ao pé do piano. Encontrei-os em caminho. Pararam os 4 e ficaram diante uns dos outros, uns esperando que os outros passassem, mas nenhuns passavam. Tal se dá na rua entre 2 teimosos. A cautela desligou-nos. Eu tornei a voltar-me para fora. E assim posto, entrei a cavar na memória se, alguma vez, olhara para ela com a mesma expressão. E fiquei incerto. Tive uma certeza só, é que um dia pensei nela
como se pensa na bela desconhecida que passa. Mas então dar-se-ia que ela, adivinhando, talvez o simples pensamento me transluzisse cá fora e ela me fugisse outrora irritada ou acanhada, e agora, por um momento, invencível. Esta palavra foi como uma bênção de padre à missa, que a gente recebe e repete em si mesma. O mar amanhã está de desafiar a gente, disse-me a voz de Escobar ao pé de mim. Você entra no mar amanhã? Tenho entrado com mares maiores, muito maiores. Você não imagina o que é um bom mar em hora bravia. É preciso nadar bem como eu e ter estes pulmões, disse ele, batendo no peito. E estes braços. Apalpa! Apalpei-lhe os braços como se fossem os de Sancha. Custa-me esta confissão, mas não posso suprimi-la. Era jarretar a verdade. Não só os apalpei com essa ideia, mas ainda senti outra coisa. Achei-os mais grossos e fortes que os meus e tive-lhes inveja. Acresce que sabiam nadar. Quando saímos, tornei a falar com os olhos à dona da casa. A mão dela apertou muito a minha e demorou-se mais que de costume. A modéstia pedia, então, como agora, que eu visse naquele gesto de Sancha uma sanção ao projeto do marido e um agradecimento. Assim devia ser. Mas um fluido particular que me correu todo o corpo desviou de mim a conclusão que deixo escrita. Senti ainda os dedos de Sancha entre os meus, apertando uns aos outros. Foi um instante de vertigem e de pecado. Passou depressa no relógio do tempo. Quando cheguei, o relógio ao ouvido trabalhavam só os minutos da virtude e da razão. Uma senhora deliciosíssima! Concluiu José Dias um discurso que vinha fazendo. Deliciosíssima! Repeti com algum ardor, que moderei logo, emendando-me. Realmente, uma bela noite. Como devem ser todas as daquela casa, continuou o agregado. Cá fora não, cá fora o mar está zangado. Escute! Ouvia-se o mar forte, como já se ouvia de casa. A ressaca era grande e à distância viam-se crescer as ondas. Capitu e prima Justina, que iam adiante, detiveram-se numa das voltas da praia e fomos conversando os quatro. Mas eu conversava mal. Não havia meio de esquecer inteiramente a mão de Sancha, nem os olhos que trocamos. Agora achava-lhes isto, agora aquilo. Os instantes do diabo intercalavam-se nos minutos de Deus, e o relógio foi assim marchando alternativamente a minha perdição e a minha salvação. José Dias despediu-se de nós à porta. Prima Justina dormiu em nossa casa. Iria embora no dia seguinte, depois do almoço e da missa. Eu recolhi-me ao meu gabinete, onde me demorei mais que de costume. O retrato de Escobar que eu tinha ali, ao pé do de minha mãe, falou-me como se fosse a própria pessoa.
Combati sinceramente os impulsos que trazia do Flamengo. Rejeitei a figura da mulher do meu amigo e chamei-me desleal. Demais, quem me afirmava que houvesse alguma intenção daquela espécie no gesto da despedida e nos anteriores? Tudo podia ligar-se ao interesse da nossa viagem. Sancha e Capitu eram tão amigas que seria um prazer mais para elas irem juntas. Quando houvesse alguma intenção sexual, quem me provaria que não era mais que uma sensação fulgurante, destinada a morrer com a noite e o sono? Há remorsos que não nascem de outro pecado, nem têm maior duração. Agarrei-me a esta hipótese que se conciliava com a mão de Sancha, que eu sentia de memória dentro da minha mão, quente e demorada, apertada e apertando. Sinceramente, eu achava-me mal entre um amigo e a atração. A timidez pode ser que fosse outra causa daquela crise. Não é só o céu que dá as nossas virtudes. A timidez também, não contando o acaso. Mas o acaso é um mero acidente. A melhor origem delas é o céu. Entretanto, como a timidez vem do céu, que nos dá a compleição, a virtude, filha dela, e é genealogicamente o mesmo sangue celestial. Assim, refletiria, se pudesse. Mas, a princípio, vaguei à toa. Paixão não era, nem inclinação. Capricho seria? Ou o quê? Ao fim de 20 minutos era nada, inteiramente nada. O retrato de Escobar pareceu falar-me. Vi-lhe a atitude franca e simples, sacudi a cabeça e fui deitar-me. Capítulo 119. Não faça isso, querida. A leitora, que é minha amiga e abriu este livro com o fim de descansar a cavatina de ontem para a valsa de hoje, quer fechá-lo às pressas, ao ver que beiramos um abismo. Não faça isso, querida. Eu mudo de rumo. Se você gostou desse áudio, deixe seu like, compartilhe, deixe também seu comentário e se inscreva no canal, ativando o sininho para ser avisado dos próximos vídeos. Um grande abraço e até a próxima!